Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Como saída de bola é atrair o adversário para jogar entre as linhas desse adversário. E a gente se deixou atrair por essa estratégia com muita facilidade na primeira parte do jogo, ao meu ver, dando ao Santos tudo aquilo que o Santos gosta e necessita para fazer um jogo de qualidade, né? Muitas vezes, talvez mais do que 5 nessa primeira parte, nós tínhamos um jogador nosso apertando o goleiro do Santos. E no sistema e na estratégia que eles armam para jogar, você gastar um jogador seu para ir apertar o goleiro adversário, certamente você vai dar em algum lugar do campo uma facilidade na distância de encaixe de marcação muito grande, e foi isso que aconteceu. Aí corremos muito no retorno, mas demos espaços e o Santos aproveitou essa primeira parte do jogo. Então essa é uma coisa importante que talvez esquecemos de como vencemos no primeiro turno. Na ânsia de querer fazer algo um pouco diferente, ou pressionar mais, ou tirar essa liberdade para eles não tocar tanto a bola, nós demos aquilo exatamente que eles precisavam para fazer e aproveitar a qualidade do jogo que tem. Em relação ao campeonato, não vejo o campeonato decidido independentemente do que vier a acontecer amanhã. Até penso que se tivermos mais candidatos disputando com o Flamengo, estrategicamente talvez seja melhor. Mano, boa noite. Você falou no primeiro... Antes da gente conversou antes do jogo ali, você falou muito do primeiro tempo, que os jogadores tinham que entender que era um jogo de decisão, né? Você fala agora da questão tática também, mas minha pergunta é a respeito da reação. Depois dos 2 gols do Santos, por que tanta dificuldade em conseguir reagir, ou mesmo no segundo tempo também? E queria te perguntar da questão do Luiz Adriano, se você já tem alguma informação, se preocupa, se ele deve ser poupado de novo, não tem condições no próximo jogo? Sempre momentos depois é prematuro se falar sobre a gravidade de uma lesão. Aparentemente é uma lesão muscular. Antes, no jogo do Atlético Mineiro, nós não tínhamos uma lesão. Nós tínhamos uma probabilidade de ter uma lesão, por isso não o colocamos diante do Atlético, para evitar que esse jogador, né, com uma tendência muito grande, viesse a se lesionar. Hoje a condição era outra, antes do jogo, em termos de avaliação, mas pelo relato do jogador, provavelmente temos uma lesão muscular. Mano, boa noite. A questão da decisão, eu não acho que faltou comportamento anímico ao Palmeiras. Faltou pensar o jogo melhor, saber como tinha que se comportar com esse jogo. Talvez até essa intenção de fazer um jogo mais forte em termos de decisão fez com que a gente se perdesse um pouco na razão de como teríamos que jogar estrategicamente o jogo. Mano, agora sim, boa noite. Boa noite. Mais do que aspectos técnicos, táticos, né? Você falou sobre a questão anímica e eu queria te ouvir sobre a intensidade do jogo, do Palmeiras e do Santos. Para nós foi uma intensidade bem distinta, bem diferente das duas equipes, se você concorda, e se até em cima disso 2-0 ficou barato. E eu queria te ouvir sobre uma situação envolvendo o Scarpa ali no banco de reservas, você gesticulando bastante. O que é que você estava falando para ele, por favor? Bom, não vi diferença em termos de intensidade do jogo das duas equipes. Se pegarmos os números de intensidade, aqueles que mostram sprint, corrida, intensidade, quilometragem, percorrida, vocês vão ver que as equipes estiveram próximas. Mas o futebol não é só correr. Correr é apenas uma parte do futebol. E quando você não faz bem, às vezes estrategicamente, taticamente, você corre até mais que o adversário, mas não parece. Aos olhos de quem está olhando de fora, não parece. Não faltou esse espírito ao Palmeiras.
faltaram outros detalhes importantes que aí temos que internamente resolver para um jogo como esse. Não me lembro de ter tido nenhum tipo de conversa fora dos padrões com Scarpa no banco. Sempre converso com os meus jogadores no campo, gesticulo porque sou de Gêmeos e as pessoas de Gêmeos gesticulam mais do que outras, né? Mesmo sendo de origem alemã, não ser de origem italiana, que a gente faz mais, né? Mas nada de diferente do jogo, apenas conversando, mostrando alguns aspectos importantes. Às vezes eu uso um exemplo que está acontecendo lá para mostrar aos jogadores. Não acho que saiu barato também. Acho que o Santos aproveitou o seu momento, e quando nós podíamos aproveitar o nosso momento, porque tínhamos melhorado no jogo, tivemos o cartão vermelho do William, e aí 11 contra 11 já é difícil, você imagina 10 contra 11 com uma desvantagem de 0-2 no placar. Ficou muito cômodo para eles, e a gente aí sim teve, né, a nossa reação, a nossa possibilidade de reação praticamente interrompida. Mano, a sequência inicial de vitórias do Palmeiras foi prioritariamente contra times da metade para baixo da tabela. E nos últimos 3 jogos, o time fez primeiros tempos ruins contra Inter e Galo e conseguiu buscar pelo menos um empate no segundo tempo, e hoje fez o primeiro tempo ruim e não conseguiu buscar o jogo. As dificuldades contra essas equipes mais acima da tabela te dizem mais do que as facilidades contra as equipes mais embaixo da tabela? O campeonato é difícil contra todo mundo, né? Nós vencemos o CSA de 6-2 e todo mundo achou que o CSA não tinha qualidade. O CSA veio logo depois aqui, perdeu de 2-0 para o Santos e ganhou os 2 jogos seguintes em casa, e hoje ganhou do Internacional. Então não se pode subestimar ninguém num campeonato duro como é o nosso campeonato, e cada jogo tem a sua característica e as suas peculiaridades. Penso que jogamos contra o Internacional e fizemos o gol para vencer, e merecíamos ter vencido, virado o jogo. Penso que contra o Atlético foi justo pelas oportunidades criadas, embora pelo volume, controle, proposição do jogo fomos superiores, mas pecamos no primeiro tempo, e quando tivemos a dificuldade pecamos um pouco além da conta, que é sofrer um gol. Não é porque você está tendo dificuldade no jogo que você é obrigado a sofrer um gol. Você encerra o primeiro tempo 0-0, faz 1-0 no segundo tempo, constrói a vitória. São coisas que a equipe já tem, pela experiência dos jogadores, né, vivência suficiente para ir entendendo a peculiaridade de cada jogo. Hoje não merecíamos vencer. Não jogamos o futebol para vencer. E quando não se joga e o adversário joga bem, mesmo que não goste, você tem que aceitar que aquilo que aconteceu dentro do campo retrata o que foi o jogo. Mano, tudo bem? Você fez apenas o seu 8º jogo, né, pelo Palmeiras, mas herdou aí na primeira derrota, herdou uma pressão que vem aí de muito tempo, né, desde o começo do ano, com relação à torcida contra diretor de futebol, enfim, essa pressão que já teve domingo no Allianz Parque, e eu queria saber de você se essa pressão de alguma forma tem aumentado e tem trazido dificuldades no seu dia a dia, e se já é possível, apesar do time estar brigando ainda pelo G4, de pensar em 2020 com reformulação de elenco, se já é no mês de outubro um mês importante para também pensar na próxima temporada. Penso que um clube do porte do Palmeiras sempre tem que estar pensando na frente, fazendo planejamento, mas são coisas internas que todos os clubes fazem quando se aproxima novembro, quando se aproxima dezembro. Mas não penso que é hora de pensar única e exclusivamente na temporada que vem. O campeonato está aberto, está mais difícil, mas está aberto, e nós temos que voltar a vencer no próximo jogo contra o Botafogo. Temos 2 jogos como mandantes, Botafogo e Chapecoense, e temos que manter esse aproveitamento que estamos tendo. É a nossa primeira derrota aí desde que eu cheguei, em 8 partidos. Agora temos que voltar a vencer, porque vimos com uma pontuação de recuperação. Agora temos que retomar. Deixamos abrir um pouco, deixamos o Santos encostar em pontuação com a gente, no mesmo número de pontos. Então temos que retomar esse aproveitamento e não deixar essas outras coisas externas atrapalhar, porque
Os problemas vão estar lá, o clube tem que resolver seus problemas, nós dentro do campo temos que resolver os nossos. Mano, aqui, boa noite. Com relação ao tempo de trabalho que você vai ter agora, porque é jogo quarta, jogo domingo, o tempo todo, e nós já pudemos identificar, por exemplo, um Palmeiras com uma ideia diferente. A exceção de hoje é um Palmeiras que tem mais posse de bola do que o adversário, é um Palmeiras que troca muito mais passes do que trocava na gestão anterior, é uma ideia diferente. Mas os resultados agora começaram a dar uma travada. Quero saber o que você precisa, nesse pouco tempo que você tem, já que os jogos são um curto espaço de tempo, trabalhar. É mais recuperar tecnicamente a confiança dos jogadores e a ideia já está bem absorvida, ou há algo de se absorver ainda em relação ao teu estilo de jogo? Mudança de estilo necessita de um tempo maior para você dizer que isso já está totalmente afirmado. Acho que a equipe de vez em quando faz algumas coisas que fazia antes, misturando com algumas coisas que são as ideias novas, né? Hoje fomos pressionados porque sabíamos que íamos ser pressionados no nosso campo. Algumas vezes erramos, algumas vezes saímos bem. Penso que entender como o jogo tem que ser jogado, cada jogo, nós podemos evoluir. Vamos lá para o Mineirão, onde o Cruzeiro empatou com o Fluminense. Abel Braga está falando, foi 0-0.